Agora, nós iremos falar sobre os triângulos. Nós já vimos que o triângulo ele é um polígono, né? Ele é uma figura que ele é formado por uma reta, essas retas não se cruzam e ele também é uma figura fechada, né? Então ele é classificado como um polígono. Vamos classificar agora os tipos de triângulo em relação aos lados, beleza? Vamos lá. O primeiro caso aqui que nós iremos trabalhar são os triângulos isósceles. Observe que nós dividimos em três tipos. Os triângulos eles podem ser isósceles, equilátero e escaleno. Vamos lá, ó. O triângulo isósceles é aquele que tem os dois lados com a mesma medida. Como assim, professor? Um exemplo aqui para vocês, olha. Observe que esses dois lados aqui têm a mesma medida. Vamos dar um valor para eles. Vamos dizer que aqui seja de valor 6 centímetros, 6 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros. Vamos colocar 3. Assim, nós observamos que esses dois lados aqui têm a mesma medida e esse outro lado aqui é diferente. Então, quando nós temos um triângulo que tem os dois lados com a mesma medida, nós chamamos de isósceles. Agora, um pouquinho sobre o triângulo equilátero. É quando ele tem os três lados com a mesma medida. É aquele triângulo quase que perfeito, né? Na verdade, ele é perfeito. Eu gosto de chamar ele de perfeito. Ó. É aquele triângulo que se aqui for 2, todos os lados também vai ser 2, ó. Eles têm sempre a mesma medida, tá bom? E o último é o triângulo escaleno. O que é triângulo escaleno? É quando ele tem todos os lados diferentes. Observe esse exemplo aqui, ó. Observe, digamos que aqui seja 2, aqui seja 4 e aqui seja 5, ó. Observe que todos os lados têm medidas diferentes. Ó, todos os lados ele tem um tamanho um diferente do outro, aí nós classificamos como escaleno. Equilátero são aqueles triângulos que nós observamos que ele tem a mesma medida. E o isósceles é quando o triângulo ele tem dois lados com a mesma medida. Agora, nós vamos classificar os triângulos quanto aos seus ângulos. E nós iremos classificar eles de três formas. A primeira é, dividiremos os triângulos acutângulos. Observe que os ângulos desses triângulos, eles são ângulos agudos. O que é um ângulo agudo, professor? São aqueles ângulos menores do que 90 graus. Então, nesse caso aqui, nós temos um triângulo em que todos os ângulos eles são menores do que 90 graus. Então, quando você vê um triângulo e observar que os seus ângulos são menores que 90 graus, nós chamaremos eles de acutângulo. Triângulos retângulos. O que é isso, professor, triângulo retângulo? É quando a gente observa que um dos ângulos tem 90 graus. Nesse caso aqui, não temos escrito 90 graus, mas nós observamos que esse quadradinho aqui no cantinho, ele é uma indicação de que aqui é um ângulo de 90 graus. Então, quando você observar isso daqui, você já sabe que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. E um triângulo obtusângulo é aquele triângulo em que ele vai ter um dos seus ângulos maior que 90 graus. Então, aqui nós podemos observar, né, que esse ângulo aqui ele tem 120 graus. Então, ele é um ângulo obtuso. Logo, nós iremos classificá-lo como obtusângulo. Observe que essas três nomenclaturas aqui são referentes aos ângulos, ok? A gente acabou de ver em relação aos lados, né, que os triângulos podem ser isósceles, equilátero e escaleno. Agora, em relação aos ângulos, eles podem ser acutângulo, que são ângulos menores que 90 graus,
retângulo, ele tem um dos seus ângulos com 90 graus, e obtusângulo, ele tem um dos seus ângulos maiores que 90 graus. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre paralelogramos. O que são os paralelogramos? São quadriláteros que apresentam todos os lados opostos paralelos e de mesma medida. São aquelas figuras, gente, que a gente vai ter sempre lados paralelos, ok? Observem. Um primeiro que eu vou citar aqui como exemplo, vocês conhecem muito bem, é o quadrado. Eu vou colocar aí a definição certinha dos quadrados, mas vocês podem observar que nós temos todos os lados deles paralelos, na verdade, ó. Esse lado aqui é paralelo ao lado de cá, e esse lado aqui é paralelo a esse outro lado. Temos também o retângulo, um outro exemplo. Observe que nós temos aqui lados paralelos, né? Também temos o losango. Observe, esse lado aqui é paralelo a esse lado aqui é paralelo a esse, e assim vai. Temos muito mais exemplos. Eu apenas citei esses três aqui para vocês entenderem o que é um paralelogramo. Agora iremos falar sobre o trapézio. O trapézio é um quadrilátero que tem um único par de lados paralelos. Observe aqui, nós temos dois exemplos aqui de trapézio. Para ser um trapézio, assim como um paralelogramo, tem que ser um quadrilátero, como nós vimos nas aulas anteriores. Um quadrilátero é um paralelogramo formado por 4 lados. Então isso aí já está ok? Beleza. Então, ó, o trapézio, assim como o paralelogramo também, ele é um quadrilátero que tem apenas um único par de lados paralelos. Observe, ó, esse lado daqui, ele não é paralelo com o lado de cá. Professor, como é que o senhor tem certeza que ele não é paralelo? Porque, gente, se a gente fosse observar aqui, essa reta aqui, ó, essa reta aqui, se ela fosse continuar, e essa reta aqui, se fosse ela continuar, em algum ponto lá em cima, nesse caso aqui, eles iriam se cruzar, na verdade? Então seriam retas concorrentes. Já nesse caso aqui, ó, já nessas retas aqui, ó, essa reta daqui e essa reta aqui de baixo, como elas nunca irão se encontrar, nós chamamos de paralelos. Então, nesse caso aqui, nesse paralelogramos, nós só temos um único par de retas paralelas. Então, como ele é um quadrilátero, ele possui apenas um par de retas paralelos, nós classificamos ele como um quadrilátero. Aqui nesse outro exemplo, observe, ó, esse lado aqui é paralelo a esse lado. Porém, esse lado aqui e esse lado aqui não são paralelos. Então, nós temos apenas um par de lados, de retas paralelos aqui. Então, nós classificamos ele, essa figura aqui, esse paralelogramo, como um trapézio. Ok? Bom, nesse momento eu quero agradecer você por ter assistido os meus vídeos, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Ainda estou aprendendo também matemática, sou professor, mas ainda estou aprendendo, ainda tenho muito a aprender sobre a matemática. Essa matéria que tem me encantado muito, tá? Então, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre polígonos. Espero que eu tenha contribuído para você também aí na sua prova ou no seu conteúdo que você está estudando aí. Espero que você consiga um excelente resultado, beleza? Tchau, tchau! Não se esqueça de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, tá bom? Um abraço!